Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, mais uma vez, vamos continuar. Penúltimo sermão em Provérbios. Então, semana que vem nós encerramos, não porque o assunto acabou, não porque não tem mais nada a se dizer, mas por conta mesmo do tempo, em que fevereiro nós vamos começar outro tema. Mas até aqui Deus tem nos ajudado, tem falado conosco, e vamos meditar em mais um tema nesta manhã. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eterno Pai, nós te pedimos que, apesar dos nossos pecados, apesar dos meus pecados, ó Deus, o Senhor venha falar conosco mais uma vez. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos instrua com a Tua palavra, que possamos sair daqui um pouco mais sábios, ó Deus, não com uma sabedoria que vem deste mundo, uma sabedoria que vem do nosso próprio conhecimento, mas uma sabedoria que vem do alto, que é transmitida através da Tua revelação, ó Deus. Então nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor use este conhecimento, use a Tua palavra para moldar os nossos corações, que possamos sair daqui cristãos diligentes no Senhor, cristãos que desejam fazer a obra, que desejam servir, que desejam amar, que não dão desculpas, que sempre estão ativos, ó Deus. Nos livre, ó Pai, deste terrível pecado, que é a preguiça, Senhor Deus, e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, eu te faço essa oração. Amém e amém. Bom, então, hoje nós vamos estar aqui no penúltimo sermão, e hoje um tema que eu já até inclusive compartilhei lá no grupo do WhatsApp da igreja, e é sobre algo que talvez hoje pela manhã, já está até ali, né? Você já teve que vencer logo cedo. Provavelmente foi a primeira batalha que você enfrentou hoje, neste domingo. Foi com a preguiça, porque afinal de contas nossa cama nos envolve. Agora que o frio começou a dar um pouco as caras, né? O cobertor fica mais gostoso de estar ali, o travesseiro é tão macio. Então, geralmente enfrentamos essa preguiça, não somente no domingo, mas para alguns ou para a maioria de nós, todos os dias. Quando nós abrimos o olho, pensamos, vamos lá, mais um dia. Então, até conseguir levantar, tomar um café ou tomar um banho, talvez aí seja uma batalha. Não sei como é para você, não sei como você vence a preguiça logo de manhã, mas o fato é que a preguiça não só permeia nossas manhãs, mas muito mais do que o período que acordamos. Às vezes ela nos acompanha durante a tarde, durante a noite, durante a terça-feira, a quarta, a quinta, em várias áreas. Então nós vamos meditar sobre isso, em tentar entender o que é a preguiça, tentar identificar se estou sendo preguiçoso, e depois nós vamos aprender com a formiga. E aí chegaremos na conclusão. Então o título é esse título curioso, Preguiça, Batatas e Formigas. Espero ter conseguido cativar a sua atenção com este título, mas ele faz todo sentido, já já nós vamos entender. Mas é sobre isso que nós vamos discutir então, e esse é o título de nosso penúltimo sermão. No inglês, pode passar, Juan? Temos uma expressão muito curiosa para descrever alguém preguiçoso. Eu não sei como que você chama as pessoas preguiçosas, né? Aqui no Brasil, somos um país muito grande, cada região tem um jeito diferente de falar várias coisas. Não sei se você, dependendo do lugar de onde você veio, tem uma palavra específica para descrever aquela pessoa que gosta um pouco de dormir, que não gosta muito, né, nós falamos, da enxada, né, do trabalho. Mas no inglês existe uma expressão que foi cunhada por um cartunista lá em 1970,
que é chamada de batata de sofá. E aí, você já chamou alguém de uma batata de sofá? Você é uma batata de sofá? Será que estamos sendo? No inglês é couch potato, né? Então, a batata de sofá, literalmente isso. O cartunista quis expressar que a pessoa que é preguiçosa, ela é tão preguiçosa que ela só fica o dia inteiro no sofá, largado. E geralmente o preguiçoso é retratado como alguém que está no sofá e comendo algumas guloseimas, né? E algumas delas são os potato chips, né? Que são aquelas batatinhas, tipo os Ruffles, né? Aqueles salgadinhos. Então ele fica lá assim, ó, comendo, dedo cheio de pó, às vezes um Doritos, né? Que, ó, não sei como que os irmãos gostam daquilo, tudo cheio de pó, não gosto de Doritos. E ele fica lá, comendo, largado no sofá. E aí, então, foi cunhado esse termo, couch potato, né? Então, batata de sofá. A ideia é que a pessoa fica ali, largada ao ponto de virar um vegetal no sofá. E isso é uma representação daquilo que a preguiça é. Então, todo couch potato é um preguiçoso. É alguém que não quer fazer nada, que quer ficar só o dia inteiro largado, que não está com forças nem energia, que inventa desculpas e só quer ficar comendo salgadinho, largado ali no seu lugar favorito de descanso. Será que nós estamos sendo assim? Será que nós temos um pouco de preguiça em algumas áreas? A preguiça, ela não é apenas um costume, não é um hobby, não é um estilo de vida, né? Tem pessoas hoje em dia que tudo é estilo de vida. A preguiça é um pecado. A preguiça é um pecado que Deus desaprova. Então, nós precisamos entender que ser preguiçoso, ser uma batata de sofá, não é aquilo que Deus planejou para que nós vivêssemos. Nem na segunda-feira, nem na sexta-feira, nem no sábado, nem qualquer dia. A preguiça não deveria fazer parte do nosso cotidiano, nem do nosso estilo de vida, e nem deveríamos ser reconhecidos por pessoas preguiçosas. Muitas vezes o preguiçoso não percebe que é preguiçoso, justamente pelo motivo de podermos ser preguiçosos em mais do que uma área. Porque quando a gente pensa em preguiça, a gente pensa só na área do trabalho. E sim, temos aqui irmãos muito trabalhadores, muito mais do que eu, muito mais do que várias pessoas aqui, que realmente são pessoas eficientes, eficazes no seu trabalho. E geralmente pensamos só nessa área, então se nós gostamos de trabalhar ou fazemos um bom trabalho, geralmente nós não nos consideramos preguiçosos. Mas o fato é que a preguiça pode atingir muito mais do que isso. E por isso que muitas vezes o preguiçoso não percebe que ele é preguiçoso. Então será que somos batatas de sofá? É isso que nós vamos ver nesta manhã. Passando para o próximo slide, nós vamos entender, então, o que é a preguiça. Temos aqui, então, algumas ideias daquilo que é a preguiça. Talvez você saiba descrever. A preguiça é o meu filho que não quer acordar para ir para a escola. A preguiça é eu mesmo, segunda, quando eu tenho que voltar para o trabalho. Ou alguma pessoa que talvez já esteja passando na sua mente, ou algum ato. Geralmente, fazemos imagens muito caricatas do preguiçoso. O preguiçoso sempre é aquela pessoa muito exagerada, né? Então, que nem a imagem da batata no sofá, ele só fica lá largado, ele não faz nada, ele não age para a vida, né? Como nós costumamos dizer, ele dorme, ele não trabalha, mas ser preguiçoso é muito mais do que ser exagerado dessa forma, né? Isso é uma forma muito exagerada de preguiça, e realmente é uma pessoa que precisa levantar e talvez reorganizar a vida. Mas ser preguiçoso não significa só alguém que gosta de ficar deitado ou descansando. Uma outra coisa também que nós precisamos enfatizar é que, apesar da preguiça ser pecado, descansar não é. O fato de você gostar de descansar não te torna preguiçoso automaticamente. O descanso, na verdade, como nós vimos na mordomia cristã, faz parte
daquilo que Deus nos deu como bênção. E faz parte daquilo que eu e você temos que fazer para glorificar a Deus, cuidando da nossa saúde, do nosso corpo e da nossa mente. Então, o descanso é bíblico, é algo que glorifica o Senhor. O problema é quando o descanso vira exagerado. O problema é que quando nós dormimos muito mais do que deveríamos, ao ponto de negligenciarmos tarefas. Então, a preguiça não significa que o descanso não seja bom, ou que nunca devemos parar um pouco para restaurar as energias. Na verdade, Deus deseja que nós descansemos, mas quando isso se torna demasiado, surge a preguiça. Preguiça é muito mais do que falta de energia. Preguiça é muito mais do que vontade de dormir. E preguiça é muito mais do que negligenciar as responsabilidades. Apesar que tudo isso envolve o que a preguiça é, ainda assim, ela vai muito além disso. Acho que uma palavra que vai nos descrever muito bem o que a preguiça é idolatria. A preguiça é pecado, não porque Deus lá de cima quer que você não descanse um pouco. Não é porque Deus lá de cima quer que você nunca pare de trabalhar. A preguiça ela é pecado justamente por ela ser uma idolatria. Ela é uma idolatria do próprio descanso. Geralmente, o preguiçoso é aquela pessoa que coloca o seu descanso, o seu repouso em tão alta estima, em tão alta importância, que Deus é jogado para escanteio. Que Deus e as suas responsabilidades são deixadas de lado. Então, preguiça não é falta de energia ou apenas querer dormir mais 5 minutos depois que o alarme desperta. Preguiça é um problema no coração. As coisas estão desordenadas aqui dentro. E o nosso descanso tem sido mais importante do que todas as outras coisas ou do que as coisas que deveriam estar em primeiro lugar, na frente do nosso conforto e na frente de dormir um pouco mais. Então, preguiça é pecaminosa e o preguiçoso está em pecado porque ele está em idolatria do seu próprio descanso, do seu próprio conforto, do seu próprio sono, do seu próprio momento de lazer ou daquilo que faz ele se sentir bem e sem preocupação. Preguiça não é só idolatria, preguiça é egoísmo. Todo preguiçoso é um idólatra e todo preguiçoso é um egoísta. Porque o preguiçoso, ele idolatra o próprio conforto, ele idolatra o próprio descanso. Ou seja, ele tem as suas energias focadas nele mesmo. Ele tem as suas energias focadas em não gastar a energia dele. E quando nós somos preguiçosos, nós somos egoístas porque no momento em que idolatramos nosso conforto e nosso descanso, negligenciamos as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, todo preguiçoso é egoísta. Então, são essas duas coisas que nos ajudam a entender melhor esse pecado. E a ver que preguiça, de novo, não é só dormir um pouco mais, mas é algo errado no coração. As coisas estão fora de lugar. O seu descanso está no trono onde Deus deveria estar sentado. E as pessoas que deveriam estar recebendo a sua atenção, não estão. Porque para mim e para você, é mais importante estar confortável do que estar fazendo algo que vai nos demandar alguma coisa. Preguiça também, de acordo com o livro de Provérbios, é tolice. O preguiçoso, ele é tolo. Ele vai contra tudo que a sabedoria representa. Nós temos visto muito esse tema, porque este é o tema principal de Provérbios, é ser sábio, ser temente ao Senhor. Então, a preguiça é um grande sinal de falta de sabedoria. Independente da idade, independente de quanto você trabalhou ou não, a preguiça sempre é tolice. A pessoa que escolhe o caminho do descanso exagerado e do conforto a custo de tudo, esta pessoa tem buscado o caminho da tolice e se revoltado com a sabedoria. Pode passar? Então está ali, idolatria, egoísmo e tolice. Isso que resume aquilo que a preguiça é. Mais um. A palavra do Senhor, então, vai nos mostrar que a preguiça é
a priorização do próprio conforto e descanso, colocando seus desejos de repouso e de não ser incomodado como algo mais importante que Deus, os outros e que as suas responsabilidades. Isso que é o preguiçoso. E a pergunta que fica então é: estou sendo preguiçoso? Essa é a análise que nós vamos fazer. Entendi a preguiça, entendi o que ela é, mas será que eu e você estamos sendo preguiçosos? Pode passar ali, então estou sendo preguiçoso. Como identificar então se estamos sendo ou não preguiçosos? Já que nós temos essa imagem muito caricata, e às vezes nós não entramos nessa forma tão exagerada de preguiça, talvez a gente ache que não nos encaixemos, mas podemos analisar mais profundamente e ver se há algo que Deus mostra em nossa vida que tem sido sinal de preguiça. Pode passar? Não sei se dá para ler ali. Ah, não, dá sim. Temos então alguns indícios. Primeiro indício: sempre temos desculpas. Provérbios 22, verso 13. Diz assim: o preguiçoso diz: há um leão lá fora, se sair na rua, serei morto. Então, o preguiçoso, ele é caracterizado por aquela pessoa que sempre dá desculpa. Ele tem que fazer alguma coisa, mas ele sempre fala alguma coisa, às vezes nem um leão tem lá fora de verdade, mas ele fala que tem, só para não ter que ir lá, só para não ter que fazer, só para ter que continuar idolatrando o seu descanso. O preguiçoso é aquele que sempre dá desculpas, e quando ele faz isso, ele é a pessoa que olha mais para o esforço que vai ter que fazer, do que para o resultado que vai conseguir. Então o preguiçoso, ele nunca olha o resultado que vai chegar, e como aquilo vai abençoar ele, como aquilo vai abençoar outras pessoas, e como que ele vai agradar a Deus fazendo aquilo, mas ele foca só no esforço. Eu não ligo para o resultado, o que me importa é que eu vou ter que fazer muito esforço para chegar nesse resultado, e por isso é melhor deixar quieto, é melhor ficar comendo meu salgadinho sentado no sofá. Então o preguiçoso é alguém que sempre dá desculpas. Depois, voltando lá, temos mais um ponto que nos dá um indício. O preguiçoso é aquele que sempre adia compromissos e rejeita responsabilidades. Provérbios, capítulo 20, o verso 4. Diz assim: o preguiçoso não cultiva no outono, por isso, durante a colheita, mendigará e nada receberá. Então, um preguiçoso aqui temos alguém que deveria estar cultivando para garantir o seu sustento, e ele não faz isso, deixa para uma outra hora. Mas deixar para uma outra hora, fazer aquilo que precisamos fazer hoje, é pedir que colhamos resultados ruins, é pedir que colhamos consequências desastrosas. Veja, ele não cultiva no outono, mas quando chega a hora da colheita, não tem nada. Então, como o preguiçoso vai saciar a sua fome? O preguiçoso, então, ele não só dá desculpas, como ele sempre adia aquilo que ele tem que fazer. Deixa para outro dia, deixa para outro momento. É aquela famosa situação, onde temos que fazer algo, e nós vamos fazer quando falta 1 hora para chegar o prazo, quando falta alguns minutos para terminar o prazo, ou no último dia. Por isso, então, o preguiçoso, ele rejeita as suas responsabilidades. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele prioriza o seu conforto. É melhor fazer as coisas no último segundo e no último momento, para podermos manter o nosso conforto e descanso o máximo possível, do que pegar e fazer aquilo que precisamos fazer.
Então, o preguiçoso sempre dá desculpas, ele sempre adia os compromissos, sempre rejeita as responsabilidades. Provérbios 19:15. O preguiçoso, ele passa muito mais tempo descansando, procrastinando ou fazendo nada. Diz o seguinte a palavra de Deus: a preguiça faz cair em sono profundo, e o preguiçoso passará fome. Então ele dorme muito, não trabalha o que deveria, e no final não tem um sustento que era necessário. Então, preguiça também, um sinal dela é que nós passamos muito mais tempo descansando do que deveríamos, muito mais tempo dormindo do que deveríamos, muito mais tempo procrastinando. Procrastinar, então, você tem uma responsabilidade, você faz tudo, menos a responsabilidade que você tem. Então, o preguiçoso, geralmente, ele demonstra esses sinais. Outro sinal ali, o quarto, ele sempre acha que seu descanso é mais importante que o Senhor, mais importante do que as coisas do Senhor e os seus irmãos, né? Então, é aquela pessoa que, se alguém tirou o tempo de descanso dela, por menor que seja, por 1 minuto que seja, ela já fica iradíssima, ela fica muito brava. De novo, a ira sempre é um indício, ou quase sempre é um indício de uma idolatria, né? Quando nós perdemos algo que nós idolatramos muito, nós geralmente ficamos muito irados. Então, o preguiçoso geralmente é aquele que não pode ter o seu momento de descanso abalado de forma nenhuma, E por último, algo muito interessante é o que diz Provérbios 24, do 30 ao 34, o preguiçoso é alguém sempre estagnado, ele não sai do lugar. Se ele não faz nada, tudo que ele evolui é a sua habilidade de levar a batatinha até a boca, e talvez posições diferentes de ficar no sofá. Ele já ficou de todas as posições, né? Ele ficou sentado, ele ficou deitado, ele ficou de ponta cabeça, é a única evolução do preguiçoso, mas de resto, ele está estagnado. Veja Provérbios 24, do 30 ao 34, diz assim: passei junto ao campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem sem entendimento, e estava todo cheio de espinhos, sua superfície estava tomada pelas urtigas, o seu muro de pedra estava derrubado. Observando aquilo, refleti, e olhando, obtive a instrução: um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim chegará tua pobreza como um assaltante, e tua miséria como um homem armado. Então, ele passa ali na frente de alguém que é preguiçoso e vê o campo dele não muda em nada, muda para pior, porque ele não cuida do campo. Enche de espinho, fica estagnado, não colhe nada, as coisas pioram, fica tudo largado. Então, um bom indício para saber se estamos sendo preguiçosos ou não, é vermos se estamos estagnados nas coisas. Se nada vai para frente, se nada evolui, nada cresce, nada se desenvolve, esse é o preguiçoso. Faz só o mínimo quando faz algo. Então veja, tudo isso aqui são indícios de pessoas preguiçosas, pessoas sempre com desculpas, pessoas que adiam seus compromissos e responsabilidades, pessoas que passam muito tempo descansando, pessoas que não podem ter o seu descanso quebrado. Para eles o descanso é sagrado, e eu até concordo, o descanso é sagrado, mas ainda assim, os nossos irmãos e as pessoas que estão ao nosso redor, e Deus e as responsabilidades que Ele nos deu, é mais sagrado do que o nosso descanso. E são pessoas estagnadas, são pessoas que não vão para frente, pessoas que estão ali paradas e não há nenhum desenvolvimento. Então, isso são indícios de pessoas preguiçosas. Será que nós nos identificamos com algum desses? Ou com mais do que um? Ou talvez, não, eu ainda acho que não há nada disso na minha vida. Bom, vamos pegar então esses indícios e vamos ver como eles se manifestam na prática. Como será que esses indícios se manifestam em nossas vidas? Em cada área. A primeira delas
E a que mais passa na nossa mente quando falamos de preguiça é o trabalho. Então, como você é no seu trabalho? Como você é quando o seu chefe não está te olhando? Quando você é quando não há uma cobrança daquilo que você precisa fazer, mas você sabe que precisa fazer? No trabalho, o preguiçoso se revela assim. Ele sempre dá desculpas para fazer aquilo que o chefe manda. Ele sempre traz alguma desculpa que não deu para fazer, que não conseguiu, que não lembrou, quando na verdade ele sabe que ele não fez, porque ele não quis. No trabalho, o preguiçoso se revela como aquele que deixa as coisas para a última hora. Até faz, mas ele adia o máximo que dá, porque descansar e ter o seu conforto é melhor. O preguiçoso no trabalho passa muito tempo tomando café e no banheiro. Às vezes ele não está nem com dor de barriga, mas ele passa lá uns 20 minutos no banheiro, ninguém sabe o porquê, e isso 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde e 20 minutos antes de sair. No fim, ele tirou 1 hora de trabalho só das idas do banheiro. O preguiçoso geralmente é aquele que faz uma pausa para tomar café e fica muito mais do que deveria, porque ele está adiando aquilo que ele precisa fazer. O preguiçoso não aceita fazer nada de diferente. Ele tem uma função, se alguém pede para ele fazer um mínimo que seja fora daquilo, não é capaz de falar, não, hoje eu vou fazer, se for assim para ajudar, se for assim para servir, e se for assim para poder colaborar. Ele nunca busca excelência. Um preguiçoso faz tudo como as pessoas dizem, né, nas coxas, né? Tudo do jeito que dá, da forma mal feita, quando ele poderia estar fazendo as coisas da melhor forma. Por quê? Porque fazendo as coxas traz comodidade, a gente fica mais tranquilo, ficamos na nossa, não somos incomodados tanto assim. Então, será que eu e você temos sido preguiçosos em nossos trabalhos, dando desculpas, somos reconhecidos como aqueles funcionários que, olha, não pede para ele, porque se você pedir, ele vai fazer só para o ano que vem, e agora o ano que vem está realmente longe, né? Se fosse em dezembro ainda estava tranquilo, mas agora o ano que vem vai demorar 12 meses de novo. Agora 11 praticamente. É aquele que se você pedir, você sabe que não vai fazer direito, ou vai ficar adiando muito. Então, geralmente, esse é o preguiçoso no trabalho. Eu não sou assim. Eu trabalho mesmo. Meu nome é trabalho e meu sobrenome é serviço. Amém, irmão. Eu tenho certeza que há muitos aqui assim, e isso é admirável. Mas será que nas outras áreas talvez a preguiça está te afetando? Veja, a outra área é a câmera apagada ali, ó. Essa é a segunda área. Vamos ver, vai voltar. O slide está com preguiça. Ele ficou com tanta preguiça que nem quer aparecer, ó. É metalinguagem isso aqui. Isso, família, apareceu. Obrigado, Juan. Então, a outra área é na família. Talvez você é um grande trabalhador ou trabalhadora. Perfeito, seu chefe só te elogia. Você é o CLT dos CLTs, né? Mas será que dentro da família a preguiça não está nos atingindo? Como ela nos atinge? Bom, o preguiçoso sempre é aquele que arruma desculpa. Às vezes, o marido pode estar sendo assim, né? Então, a mulher está lembrando ele de fazer algo de 6 em 6 meses, e ele fala que vai fazer. Já se passaram ali um tempão, e ele não faz. Então, pode ser que dentro da família, a preguiça esteja sendo revelada assim. A mesma coisa a esposa. Talvez a esposa tenha alguma responsabilidade e deixa para o último momento. E quando o marido questiona, sempre há 1000 desculpas, e nunca foi que, na verdade, você queria descansar mais do que fazer aquilo que talvez deveria fazer. Veja, entenda tudo com sabedoria. Eu sei que a rotina é cansativa, eu sei que às vezes é necessário descansar, então não coloque tudo a ferro e fogo, como se toda a situação fosse, não, nunca descanse, mas avalie com sabedoria. Sabemos que há alguns momentos que o marido e a esposa têm que ser compreensivos. Poxa, ele precisa descansar, ela precisa descansar um pouco, eu posso trabalhar por ela ali, ou trabalhar por ele aqui, mas há momentos que nós sabemos que nós inventamos desculpas. Há momentos que nós sabemos, nós adiamos as responsabilidades, e poderíamos ter feito sim, antes.
E talvez, se fizéssemos antes, teríamos descansado ainda mais tranquilamente, né? Porque quando você descansa, tendo feito aquilo que você tinha que fazer, fala sério, né, irmãos? É muito melhor do que quando você descansa, adiando aquilo que você tem que fazer, você perde ali metade do seu descanso só de preocupação. E lembrando que logo, logo vai acabar o descanso, que você tem que fazer algo. Bom, na família, podemos falar que não precisamos servir o cônjuge, porque estamos cansados demais. E sim, às vezes estamos cansados demais, mas ainda assim, sacrifícios, momentos de abrir mão do próprio descanso em prol do outro, faz parte da virtude cristã, faz parte daquilo que Cristo fez por nós, faz parte daquilo que Deus nos orienta e nos mostra. Então, talvez fazer um acordo, hoje eu descanso, amanhã eu vou me sacrificar um pouco mais para te ajudar, para priorizar você, meu marido ou minha esposa, acima do meu próprio descanso. Prioriza o tempo de descanso acima do cônjuge, de filhos, né? Às vezes os filhos querem conversar, querem brincar, mas é o tempo do papai ou o tempo da mamãe de não fazer nada. O problema é quando isso se torna tão exagerado que se passam os anos, e quando viu, seu filho, sua filha cresceu, e o pai, às vezes dentro de casa, a mãe dentro de casa, não deu atenção devida para o filho e não aproveitou o tempo com o filho ou com a filha. As lembranças foram: meu pai descansava, meu pai ligava a televisão, falava que estava assistindo e dormia assim. E se eu trocasse o canal, eu estou assistindo, né? E ele de olho fechado, né? Eu sei que esse é o clássico, né? Eu sei disso. Esse é o clássico. O pai lá ligou o futebol, Corinthians perdendo de 5-0 lá, e ele corintiano, mas está assistindo, mas de olho fechado. O filho vai lá trocar, deixa lá, volta no jogo que o pai está assistindo, né? Então, irmãos, veja, eu entendo tudo, sei que realmente não é fácil as rotinas, mas medita com sabedoria. Será que alguma coisa faz sentido? Há algum momento que talvez você podia ter sacrificado, podia ter deixado ali, aberto mão, para priorizar seu filho, sua filha, sua esposa ou seu marido? Preguiça se revela, sabe como, dentro da família? Louça acumulada. Esse também é clássico. A louça está lá, e eu sei que você não vence a louça, porque você vence e ela está ali de novo, ela parece eterna, né? Mas lembra, só Deus é eterno. A louça um dia ainda vai acabar, amém? Não vai não? Espera que demore para acabar. Amém. Aí, tá vendo? Ó? Então, às vezes, a louça é um grande indício de preguiça na família, porque parece que é aquele exemplo clássico de que ninguém quer fazer aquilo, né? O marido quer adiar, a esposa quer adiar, quando vê, ninguém fez, quando vê, vai falar fazer filho, né? O filho faz todos os dias. E também, né, tá certo, filho tem que obedecer aos pais, né? E os filhos também. Será que na hora que os pais falam, né? Estou falando muito do marido e da esposa, mas será que quando os filhos ouvem dos pais, né? Vá lavar a louça, vá fazer algo, vai todo assim, né? Vai todo se remexendo, né? Geralmente pré-adolescente, não todos, né? Eu sei. Pré-adolescente, adolescente geralmente é assim, né? Ele vai assim. Mas vai reclamando. Por quê? Porque preferia o tempo de mexer no celular, de jogar um videogame, ou de fazer qualquer outra coisa que é o descanso dele, do que servir os pais. Veja, idolatria, egoísmo, não é? Então, às vezes você é um ótimo trabalhador, mas às vezes é um preguiçoso dentro do lar, seja você filho, marido ou esposa, né? Então, há como ser preguiçoso em outras coisas. Veja, outra área é na igreja. Será que você é um preguiçoso eclesiástico, né? Você fica só no sofá eclesiástico, no sofá da igreja. Veja, o preguiçoso na igreja sempre tem desculpa para estar nos cultos. Sempre o culto era cedo demais, tinha algo para fazer ali e aqui, e às vezes é até verdade, mas às vezes não é. Veja, o culto da manhã, eu creio que é um grande indício de que a preguiça é um problema para nós. Porque poucos têm a força de vontade para levantar e vir aqui cultuar o Senhor. É melhor dormir,
é melhor descansar, é melhor ficar um pouco mais na cama do que vir de manhã e aprender da palavra de Deus e louvar a Deus. Vejam, às vezes não tem um leão aqui solto na Igreja Batista Aliança aqui e a gente não viu. E veja, então, podemos ser bons trabalhadores, às vezes até na família também ser muito bom, lava a louça todo dia, ou algo do tipo. Mas, às vezes, faltamos em cultos. Por quê? Por preguiça. É mais cômodo estar em casa. É mais confortável, não é? É, claro que é. Mas não é assim que Deus deseja. E, na verdade, deveria ser ao contrário para nós. O confortável deveria ser estar aqui, né? O descanso deveria ser vir aqui. E não ficar em casa, fazendo não sei o quê. Então, a preguiça também pode ser revelada na igreja. Às vezes não falta nos cultos, mas não quer servir, nem procura servir. É aquele tipo de irmão ou irmã que às vezes ficam anos na igreja e não busca fazer nada. Não busca se incentivar em nada, por favor. Uhum. Isso. Uhum. 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 Sim. Temos essa diferença. Então, podemos descansar, sim, no domingo, mas também lembrar de servir ao Senhor, né? E eu sei que alguns irmãos, às vezes, trabalham no domingo, tem vários outros motivos, mas, às vezes, é mais essa questão de conforto, de priorizar realmente o nosso descanso, em detrimento das responsabilidades que temos com Deus. Na igreja, irmãos que não servem os outros, alguém precisa de ajuda, deixa que outra pessoa faça. Por quê? Porque se eu fizer, eu vou me esforçar demais, eu vou tirar o meu descanso, eu vou perder um tempo que eu devia estar fazendo outra coisa. Aí o que devia estar fazendo? Assistir TV ou vendo uma série, né? Do que ajudar o meu irmão. Então, podemos ser preguiçosos dentro da igreja. Podemos ser preguiçosos dentro da vida espiritual. Então, talvez você é um ótimo trabalhador, você é uma pessoa que, olha, você chega na sua casa, qualquer momento, nunca tem louça. Na igreja você serve. Mas será que na sua vida espiritual, pode passar, Rua? Será que a preguiça tem se revelado também? Veja, o preguiçoso é aquele, então, que sempre dá desculpas. Será que sempre damos desculpas para ler a palavra de Deus? Sempre damos desculpas para orar? Sempre adiamos os momentos de devocional que devíamos fazer? Sempre negligenciamos essa responsabilidade? Então, olha, você pode ser um excelente trabalhador, mas ser um crente com uma vida espiritual preguiçosa. Não procure estudar a palavra. Veja, a gente viu que para ler a palavra não basta ler, tem que mergulhar, ruminar, e o preguiçoso pode ser aquele que só lê o baú das promessas, né, aqueles versículos rapidinhos, mas não procura se aprofundar, não procura aprender mais. Isso é tarefa para outros, são para os teólogos ou qualquer outro tipo de pessoa, mas eu só vou ler e ficar no básico. Geralmente essas pessoas estão estagnadas espiritualmente, e não entendem o porquê. Não entendem porque não vencem os pecados, não entendem porque não continuam crescendo. Todos os outros irmãos, você olha, nossa, conhece aquilo outro, mas essa pessoa
continua sem conhecer de Deus e está há anos, às vezes, no caminho do Senhor, mas por ser um preguiçoso espiritual, a estagnação faz parte da sua vida. Ele fica ali, ele sabe que Moisés abriu o mar, sabe que Jesus morreu na cruz, e ponto. É tudo o que ele sabe, é tudo o que ele consegue explicar da Bíblia, nunca consegue aprender mais, nunca consegue se desenvolver, nunca consegue amadurecer, tem os mesmos pecados ano após ano, porque está estagnado espiritualmente, porque é melhor descansar do que batalhar na batalha do Senhor, lendo a palavra e com o joelho dobrado no chão. Então, podemos ser bons trabalhadores e crentes maravilhosos servindo na igreja, mas na nossa vida pessoal com Deus, estagnados, preguiçosos. A disciplina espiritual é vista como peso. Veja, e isso não faz sentido. Principalmente ler a Bíblia. Né? Vivemos numa cultura onde ler, dá até arrepio. Ler é assim, intragável. Os posts do Instagram estão cada vez menores. Por quê? Porque cada vez as pessoas conseguem ler menos. As pessoas não pegam em um livro, não querem saber de ler uma página. Só que temos um problema como um povo cristão. Deus nos deu 66 desses livros para lermos. E aí o crente fala que não gosta de ler. Como isso se encaixa com a vida cristã que temos que levar, sendo que o nosso Deus nos deu um dos maiores livros já escritos, que é a Bíblia. E sofremos, somos frutos da nossa época, né? Nós vemos isso claramente. Ler é um peso, ler é desgastante. Conseguimos ler apenas poucas palavras, até perdemos a concentração e pensarmos em alguma outra coisa. Isso é um problema que vem crescendo, e as gerações futuras vão enfrentar isso ainda mais, né? Com a IA, então, não precisa fazer esforço, né? A gente vive numa sociedade bem movida pela preguiça, né? Tudo que a gente consegue fazer é sempre para tirar o máximo de esforço, né? Acontece que a gente vai ficar igual o Wall-E, já viu o Wall-E? Que eles não fazem nada porque os robôs fazem tudo para eles, e eles não fazem nada ao ponto de desaprender, não sabem andar, não sabem fazer mais nada. É um filme que a gente olha e fala, nossa, isso aí nunca vai acontecer, mas parece mais real do que parecia um tempo atrás, não é? E isso é preocupante, tá? Muito preocupante, não só para crente, mas para descrente, para crente é pior ainda. Falta zelo, falta fervor, falta constância. Essa palavra a gente não conhece mais, né? Constância. A gente começa, os 2, 3 primeiros dias vencemos a preguiça, lemos 3 capítulos da Bíblia. No outro dia, acabou a constância. Então é muito preocupante. Vivemos numa sociedade muito preguiçosa, com confortos demais, com regalias demais. Às vezes a gente fala, nossa, nós nascemos numa época muito difícil, mas se a gente for ver, a gente nasceu numa época muito fácil também. Muito fácil. Olha só, ar-condicionado, tranquilo, temos os nossos carros para nos levar, ninguém tem mais charrete, né? Poucos são os que usam, né? Ninguém mais precisa ficar indo a pé. O ônibus em Paulínia é R$1, né? Então, mais fácil ainda, né? Veja, a gente nasceu numa época com muita regalia. E, às vezes, isso pode ser perigoso. Porque conforto demais traz muita estagnação e comodidade demais, e a gente não precisa sair tanto do lugar assim. E isso atrapalha, né, a vida espiritual. Um outro adendo, eu não coloquei ali, mas a saúde também, né? Preguiçosos, às vezes, então, podem também ter esse problema com a saúde. Nós tivemos a pregação em Mordomia Cristã sobre saúde, vimos que cuidar da saúde é espiritualidade e glorifica a Deus. Está lá no YouTube, caso queira relembrar a respeito desta mensagem. Então, talvez você seja um crente excelente, um trabalhador excelente, na família maravilhoso, na igreja serve mais ainda. E a sua saúde, irmãos? A sua saúde que Deus te deu, eu sei que muitas vezes enfrentamos doenças, mas e aquilo que nós podemos cuidar para usar para o Senhor? Será que estamos cuidando? Ou é muito trabalhoso comer um pouco melhor aqui ou ali? É muito trabalhoso fazer um exercício aqui ou ali? Consequências de tudo isso.
Não amamos a Deus, porque somos preguiçosos demais, então não temos tempo para o Senhor. Não amamos nossa família, porque devíamos estar amando lavando a louça, mas preferimos descansar. Não amamos nossa igreja, porque preferimos ficar sentado no sofá espiritual do que levantar e servir os irmãos. E por fim, sabe as consequências de tudo isso? Somos levados à ruína financeira, levados à ruína familiar, à ruína eclesiástica, que é dentro da igreja, e à ruína espiritual, porque esse é o fim de todo preguiçoso, é a ruína. E nós não entendemos o porquê. Qual dessas áreas, então, a preguiça tem sido mais presente na sua ou na minha vida? Onde você tem estado mais estagnado? Onde o esforço para fazer as coisas parece o dobro do que realmente é? Pare de focar no esforço que será feito e comece a focar no motivo do porquê deve ser feito, que é o Senhor. Pare de idolatrar o teu descanso e colocar você em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar e coloque as outras pessoas, principalmente da família, na frente de você também. Mais uns 5 minutinhos nós encerramos já, eu sei que já deu 10 horas. Vamos para o último ponto, para terminarmos. Olha só, Provérbios capítulo 6, do 6 ao 11. Então, nós agora temos que aprender com um mestre um tanto curioso, né? Um mestre que às vezes a gente até pisa nele e nem vê, a famosa formiga. Imagino Salomão, né, escrevendo esse provérbio, né? Ele ali meditando, porque Salomão entendia de muita coisa, né? Plantas, animais. Então imagina ele meditando sobre a preguiça, daqui a pouco ele passa na frente de um formigueiro, ele se abaixa, fica olhando e fala, tá aí. Eu já sei o que eu vou escrever, né? O preguiçoso precisa aprender com este pequeno animal, minúsculo, né? Diz assim, então, Provérbios 6 ao 11, do 6 ao 11, né, para chegarmos no fim. Preguiçoso vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e ser sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Veja, para aprendermos a combater a preguiça, precisamos observar um animal muito humilde, que pouco é visto às vezes, por ser pequeno demais, mas ser mais sábio que a gente muitas vezes. É proposital, chega a ser um pouco humilhante para nós, para mim, para você, ver que a gente precisa parar e aprender com um animal tão pequenininho. Porque a formiga, no trabalho dela, não precisa de chefe, não precisa de ninguém obrigando ela a fazer o que ela tem que fazer, ela tem iniciativa por conta própria. Prepara a sua própria comida, não traz peso para ninguém, no tempo certo, ela não espera ser tarde demais, trabalho cuidadoso, faz de pouco a pouco, mas faz, sem necessidade de alguém lembrar e forçar a trabalhar, trabalha por sua provisão. Então, olha, será que não precisamos sempre de alguém lembrando que a gente tem que trabalhar bem? Lembrando que a gente tem que cuidar da família, lembrando que a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa saúde, de tudo isso, porque nunca conseguimos fazer se não tiver alguém no nosso pé. Será que não temos que aprender com a formiga a sermos diligentes? Essa é a palavra, diligência. Será que não devemos aprender com ela que faz seu trabalho pouco a pouco, no tempo correto? Quando vai chegar uma crise na família? A gente nunca sabe. Não é bom você estar com a tua vida espiritual em dia com Deus hoje, para que quando a crise vier, você como marido, como esposa, como filho, estar preparado para encará-la? É a mesma analogia daquele que não planta e depois na colheita passa fome. Às vezes não é financeiramente, mas às vezes espiritualmente. Chega o problema e lá na época que você tinha que plantar, você não plantou nada espiritualmente, não leu nada da palavra, não orou nada. Chega a crise, sabe lidar de uma forma talvez não tão sábia e esquece do Senhor. Então temos que aprender com esse animal tão pequeno,
eu tenho que aprender com esse animal tão pequeno, que é a formiga, pois ela é uma boa trabalhadora em todas as áreas. Pode passar, estamos então concluindo. A palavra então é diligência. No contexto bíblico, diligência significa esforço, persistente, dedicação e cuidado meticuloso em todas as tarefas e deveres, não por ambição egoísta, mas para honrar a Deus, sendo o oposto da preguiça, e uma virtude que envolve planejamento, excelência e fidelidade. Então é isso que eu vou começar a orar, para que eu possa ser cada dia mais diligente, né? Talvez você já conhecia essa palavra, eu já conhecia, mas ela me chamou mais atenção ainda fazendo essa pregação. Temos que ser diligentes no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja e na nossa vida espiritual. Por quê? Porque precisamos honrar a Deus, fazendo tudo de coração para Ele. Seja no trabalho, seja servindo na igreja, seja lavando uma louça, seja lendo a Bíblia e orando, tudo tem que ser feito de coração a Ele, para Ele, não para os homens. Isso requer excelência, requer diligência. Quando nós fazemos isso, amamos as pessoas que nos cercam com serviço, com trabalho, com ajuda, com mão estendida. Nossa vida espiritual sai do ponto de estagnado para avançando continuamente em Cristo Jesus. Então coloque Deus e as pessoas que amam na frente do seu conforto e do seu descanso. Não faça nada mal feito, mas busque a excelência por amor ao Senhor. Lidar com a preguiça, então, pode passar, é muito mais ali do que apenas levantar do sofá e fazer uma tarefa. Essa pregação é muito mais do que isso. Mas é realinhar o coração de volta no lugar certo. Entender que Deus é mais importante do que nosso conforto. E que as pessoas devem ser prioridade em relação a nós mesmos. O preguiçoso precisa ter Deus, mais uma vez, como aquele que está assentado no trono do seu coração. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a lidar com a preguiça, para vivermos uma vida que glorifica a Deus, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, continue falando ao meu coração, ao coração de todos nós, para que possamos lidar, ó Pai, com a preguiça, isso que tem atrapalhado tanto nossas vidas em tantas áreas, mas que possamos ser diligentes no Teu serviço, em nossas casas, em nossos trabalhos e na nossa vida espiritual, Deus, para honrar o Senhor, amar as pessoas e servi-las. Nós te pedimos isso para que o nosso coração esteja realinhado e nos livre dessa idolatria do nosso descanso e do nosso conforto, para te amarmos, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos então divididos em classes.